Shalom, shalom. Vamos hoje falar um pouquinho sobre Daniel, sobre as revelações que Daniel teve, né, do fim e também o que aconteceria, né, depois que ele partisse, depois do reino da Babilônia. E o primeiro texto que eu quero ler com os irmãos está aqui em Daniel 2, quando Nabucodonosor ele teve um sonho. E aí Deus dá para Daniel também, né, toda a interpretação desse sonho, que é aquela estátua. Nós vamos ver que essa estátua aqui está linkada, Daniel 2 está linkado com Daniel 7, quando Daniel tem a visão de 4 bestas, né? 4 animais, simbolizando esses 4 reinos. E também está linkada com o Apocalipse 13, que é o anticristo. Então vamos linkar um pouquinho aqui, entender um pouquinho dessa visão, né, que Nabucodonosor tem, depois do próprio Daniel. E o final, né, que lá em Apocalipse é João que tem a visão da besta, que sai do mar. E aqui em Daniel 2, o versículo 31, Daniel ele tem uma revelação dos sonhos, né, que Nabucodonosor teve. E aí ele começa falando assim: Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a tua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre ou bronze, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, Deus estava mostrando para, né, Nabucodonosor, porque Nabucodonosor teve o sonho. E Deus dá para Daniel que agora a interpretação. Deus deu para Daniel a interpretação, o entendimento do que iria acontecer dali até Jesus Cristo. E aí essa primeira cabeça de ouro, né, que ele vê na estátua, é a própria Babilônia. Babilônia era um reino esplêndido, né? Tinha aqueles os jardins suspensos da Babilônia. As ruas eram largas, as ruas eram bem edificadas. Então era uma cidade assim esplendorosa. Então ela era a cabeça de ouro. E é interessante que quando o povo de Israel eles vão para o exílio da Babilônia, no exílio da Babilônia eles não sofrem como eles sofreram no exílio no Egito. Porque lá no Egito eles foram obrigados, né, a fazer tijolos, eles foram obrigados a trabalhar, eles foram obrigados mesmo, né, submetidos, né, a todo tipo de sofrimento. Tiveram seus filhos mortos, né, na época de Moisés, que o faraó ele não queria que o povo crescesse mais, então eles sofreram muito, então eles tiveram o desejo de ir embora. Mas a Babilônia era diferente. A Babilônia, eles não tiveram nenhum tipo de opressão física. Mas ali a Babilônia, o que acontecia na Babilônia? Na Babilônia havia um trabalhar na mente. O que os babilônios queriam? Eles queriam que as pessoas que fossem morar ali se adaptassem à Babilônia. É como nós nos adaptarmos ao mundo, né? Paulo ele fala que nós não devemos nos conformar, ou nós não devemos nos colocar na forma do mundo. Mas infelizmente, né? Muitos, quando o rei Ciro permite o povo voltar, Esdras, né, ele fica até admirado, porque muitos levitas ficaram. Muito pouco povo quis voltar para Jerusalém. A maioria continuou na Babilônia, porque lá na Babilônia eles podiam adorar a Deus e os deuses do Babilônio. Não tinha problema não, podia adorar todos os deuses. É o que nós vamos ver agora nos fins, né? Nós estamos vendo isso acontecer hoje. Não, você pode adorar Jesus, desde que você não converta, não pregue Jesus para ninguém, porque senão você vai ferir a fé do muçulmano, você vai ferir a fé do espírita, você vai ferir a fé do outro. Então a mesma coisa, nós estamos vendo, né? Por isso que lá em Apocalipse, né, fala da grande Babilônia, que é o mundo, que quer que a gente tome essa forma dele. Então na Babilônia, o povo eles puderam ter a sua sinagoga, inclusive a sinagoga ela vem da Babilônia, desse período mesmo deles ali de cativeiro, que eles adotaram a Babilônia, adotaram o aramaico como uma língua popular. Tudo isso acontece na Babilônia. E o povo se acomodou à Babilônia, porque a Babilônia é um trabalhar na mente. Na mente. Você vê que quando Nabucodonosor ele não engrandece o Senhor, a mente dele se torna como a mente de um animal.
Só depois que ele dá glória ao Senhor que ele volta até a mente humana novamente. Então, Babilônia trabalha a mente. Então, o que nós temos visto hoje? Hoje nós temos visto esse espírito atuando, o espírito que trabalha na mente. E falando dos animais, aqui em Daniel 7, a Babilônia, ela representa justamente o leão. Quer ver? O 7 fala assim, olha, no primeiro ano de Beltesazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho. Agora é Daniel. O primeiro sonho das estátuas, nós estamos falando de Nabucodonosor. Agora nós estamos falando de Daniel e nós vamos linkar Daniel a essa estátua, a esses animais. Então, o primeiro sonho dele fala assim, que ele teve um sonho e no sonho da visão da sua cabeça, quando estava na sua cama, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas, ou seja, o resumo, né? Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. O mar, sempre quando falar mar, tá falando das nações, o mundo, tá? E aí fala assim, e quatro animais grandes, diferentes, um dos outros subiam do mar, ou seja, subia do mundo, né? Aqui da terra, das nações. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. E foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Nós falamos o quê? Foi o que aconteceu com a Babilônia, com Nabucodonosor. Não foi tirado dele o coração de homem, depois ele não voltou a ter o coração de homem? E o que esse império representa? Ele representa um trabalhar na mente. Ele não escravizou o povo, ele só queria que o povo se moldasse à Babilônia. Que o povo quisesse viver na Babilônia. Não tinha problema adorar o seu Deus, desde que adorasse os deuses deles também. Todo mundo, cada um adorava o seu Deus. Então, esse primeiro reino, o leão, ele é um trabalhar na mente. Esse leão representa o império da Babilônia. E aí, o segundo fala assim, o verso 4, né? O primeiro era o leão, tal, e foram tiradas suas asas, arrancadas, e foi levantado da terra, tal. Aí vai falando. E o 5, continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, e entre os seus dentes foi-lhe dito assim, levanta-te e devora muita carne. Porque, e o urso? Que o urso trabalha? O urso trabalha na pressão. Porque o urso, como que ele mata as pessoas? Ele mata a pessoa pressionando a pessoa. Quando a gente fala assim, nossa, um abraço de urso. Espera que eu vou te dar um abraço de urso. Você vai apertar a pessoa. Então, há uma pressão. Uma pressão. E nós vivemos essa época de uma grande pressão. Por que as pessoas vivem numa pressão? Uma pressão para que as coisas elas aconteçam logo. Uma pressão psicológica. Uma pressão de todas as formas. Hoje nós vemos o quê? Fobias coletivas. Muitas pessoas ao mesmo tempo, né, tendo vários tipos de problemas. Então, a potestade que atuava aqui, esse é o Império Medo-Persa, que é o império que representa na estátua de Daniel, ela representa os braços, né? Os braços e o peito de prata, que é o Império Medo-Persa. Então, é um império que trabalhou debaixo de pressão. Nós vemos o quê? Que na época de Esté, eles estavam debaixo desse império Medo-Persa. E eles foram o quê? Houve uma grande pressão ali mesmo, né? Uma artimanha do diabo para destruir todos os judeus que estavam lá. E Esté ficou sob uma grande pressão, sem saber se ela seria aceita pelo rei ou não, se ela poderia conversar com o rei ou não. Então, esse segundo animal representa também o segundo reino, que é a Média Pérsia, que na estátua que Nabucodonosor vê, são os braços, né, e o peito de prata. E o terceiro animal, ou o terceiro reino, que ele vai vendo aqui, tanto em Daniel 2, né, quando Daniel vai falando, ele fala assim, olha, a cabeça da estátua é tu, os seus peitos de prata, de ferro, o seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro e seus pés em pá de ferro e de prata. Aí ele vai falando justamente tudo o que ele vê, né? E ele vai falando, a interpretação tu, ó rei, rei dizeis, a quem Deus deu o céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Tu és a cabeça de ouro. Tá no 38, ele falando com Nabucodonosor. Depois o outro reino que levanta,
é a Média Pérsia, que são esses braços de prata. E o outro reino que se levanta agora são os quadris e o ventre de bronze. Esse reino agora é o reino da Grécia. E ele representa agora o terceiro animal. E o terceiro animal, ele está aqui justamente no verso 5, não 6. Fala assim, depois disso eu continuei olhando aqui. Outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave, e as suas costas tinha também este animal, 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. A Grécia foi um reino que se levantou poderosamente e muito apressado. Foi um império, assim, que cresceu muito rápido, muito rápido. E nós vemos que o leão também, ele era muito rápido, muito rápido. E a Grécia também, ela tinha uma forma de agir. Ela agia o quê? Nas emoções. Ela agia justamente nas emoções. O que ela queria? Ela não queria tirar o povo da terra deles, não. Você pode ficar na sua terra, mas ela queria trabalhar nas emoções do povo, tirar a cultura do povo, a ideologia do povo. Por que eles queriam? Eles queriam tirar toda a cultura, por exemplo, dos judeus e colocar a cultura deles, que era a cultura grega. Por isso existia que os judeus helenistas. Por isso, na época de Jesus, a língua universal era o grego, porque eles deixavam de ensinar a cultura daquela nação para ensinar a cultura deles. Então, eles trabalhavam as emoções das pessoas. E o que acontece? Aqui está falando, né, que dele, né, o verso 6 fala, né, depois disso eu continuei, olhei, que era o leopardo, que é rápido, né, que é ágil. E tinha 4 asas, e as suas asas de ave. E nas suas costas tinha também este animal, 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. O que acontece? Esse domínio dele, o Alexandre o Grande, que foi o rei, né, ali do Império grego, ele morreu, teve uma morte muito precoce. Ele morreu aos 32 anos. E aí o reino dele foi dividido em 4 partes, para 4 generais. E um deles foi terrível, que ele se destacou, que foi o Antíoco Epifânio, que foi justamente que ficou com aquela parte da Judéia. E aí, essa parte de Antíoco Epifânio, ela está lá no período interbíblico, no período que Deus não levantou ninguém para escrever. Mas, porém, a história é verdadeira. Antíoco Epifânio, ele profanou o templo, ele pegou uma porca e sacrificou no altar. Ele colocou imagem, né, dos deuses gregos, inclusive de Zeus, que é o rei, né, para eles é o deus maior ali da mitologia grega. Ele perseguiu o povo, então até que houve, né, uma guerra ali de uma família sacerdotal chamada Macabeus e destruiu e venceu o Antíoco Epifânio. E pôde haver a purificação do templo novamente diante de tudo aquilo que houve. E aí, Daniel vai e fala assim, mas havia um 4º reino, e esse 4º animal me chamou muita atenção. Então a estátua, ela simboliza os 4 impérios mundiais. Primeiro, né, a cabeça era a Babilônia, os braços, né, e o peito, a Média Pérsia, os quadris e o ventre, a Grécia. E agora levantou um animal que era mais terrível, que ele nem falou, né, exatamente como ele era. Ele só falou que na estátua se vê que são as pernas de ferro e os pés, misturado com ferro e barro. Nós estamos vivendo nessa época dos pés agora, de barro misturado com ferro. Só que aí ele falou que esse animal chamou muita atenção dele. E ele falou assim, nossa, esse animal me chamou muita atenção. E nós vamos ver, antes de ver esse 4º animal, deixa eu só ler o Apocalipse 13, 1 e 2, para você ver que cada animal desse, eles representam uma potestade que atua. Então, a primeira potestade que nós vimos atuar é para atuar na mente, que é a Babilônia. Depois, outra potestade, né, que é a Babilônia, que também é o leão, que é a Média Pérsia, mas que também é o urso, que trabalha pressão. O 4º reino, o 3º reino, que é a Grécia, que está representada pela coxa e o quadril, né, de bronze, mas porém também representa o leopardo, que representa que trabalha nas emoções das pessoas.
tentando tirar a identidade da pessoa. Porque é isso que eles tentaram fazer. Eles tentaram tirar a identidade do judeu, tirar a cultura dele, tirar a língua dele, tirar tudo aquilo que era dele para colocar a língua o dele, do mundo. O mundo tem trabalhado isso hoje, para tirar a minha e a sua identidade, para que nós tenhamos a identidade do mundo e não a identidade de Cristo. Para que nós possamos viver na forma do mundo e não na forma de Cristo. E aí, o que acontece? Quando João vê essa besta que surge do mar, como Daniel também viu os animais saindo do mar, que não são animais, são potestades, são principados das trevas, atuando através de cada um daqueles impérios. E aí ele fala assim, João fala assim, e eu me pus, lá em Apocalipse 13, 1 e 2, 13, e eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. O que nós falamos? Tem o leopardo lá, que é a Grécia, né? Que trabalha a mente. Os seus pés como de urso. O urso trabalha o quê? A pressão. Pé é pisar, né? É pressão. A sua boca como de leão. O leão, nós vimos que o leão é quem? A Babilônia. A Babilônia, o mundo. O mundo. Que trabalha o que é a mente da pessoa. Então nós vemos aqui leopardo, né? Trabalhando nas emoções, que é a Grécia, tentando roubar a identidade da pessoa. Nós vemos aqui o urso, que é a pressão. E nós vemos aqui a boca como leão, que trabalha o que na mente. Então, são todas essas potestades atuando ao mesmo tempo, através de um reino que vai ter um dominador, né? Que vai ter um império aqui, né? Que é o anticristo. Isso aqui está mostrando a figura do anticristo. A figura do anticristo, né? E está falando, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Então, nós estamos vendo que Daniel vê o mesmo que João vê. E agora, vamos falar só rapidamente aqui sobre o quarto reino. E o quarto reino, então, agora que ele vê, é o reino de Roma. E ele fala que o animal era terrível. Voltando aqui em Apocalipse 7, 7, ele fala assim, depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Sabe que animal é esse? Esse animal, ele simboliza o Império Romano. E o Império Romano, ele foi, como diz outro, identificado pela crueldade. Crueldade, pela violência. Enquanto os outros, nós vemos que a Babilônia trabalhava mente, né? A Média Pérsia, pressão. A Grécia, né? Roubar a identidade, as emoções. Esse trabalha a crueldade. Então, tudo isso vai estar junto no anticristo. Todas essas potestades atuando através de um homem. Através de um governo único que vai estar aqui sobre a terra. Então, tudo isso. Porque nós falamos da crueldade? A crueldade deles, crucificar Jesus, gente. Existe morte mais cruel que aquela? A perseguição aos santos. Porque esse aqui, então esse quarto animal que nós vemos ele nitidamente como anticristo, porque ele vai perseguir os santos. E nós vemos o Império Romano perseguir os santos. Lançá-los o quê? Nas covas dos leões. Fazer dos cristãos tocha viva. Então esse reino, ele é marcado pela crueldade. Ele é marcado pela violência. E Daniel, ele ficou assim espantado de ver a aparência daquele animal. Que nós sabemos que aqui não era um animal, é demônios, são principados e potestades que vão atuar na grande tribulação. Que atuaram, né, cada um em um momento. Na época, né, dos impérios. Cada um trabalhou no momento. Mas agora, durante a grande tribulação, eles vão trabalhar todos juntos. Vão estar trabalhando a mente, vão estar trabalhando emoção, vão estar trabalhando pressão e vão estar trabalhando crueldade e violência. Porque a violência, ela não é só física, ela é psicológica também. E aí, Daniel vai falando sobre esse animal. E aí, no verso
Eu vou ler o verso 15 ao 18, fala assim: E quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto, e ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Nós vimos que eles já se levantaram. Porém, dos pés de ferro misturado com o barro, vai surgir quem? Um chifre pequeno, que é o anticristo, que vai ser um remanescente desse império romano. E aí ele vai ter sobre ele, atuando nele, todos esses espíritos que atuaram em todos esses reinos. E continuando, ele fala assim, olha, e estes grandes animais, que são quatro reis que se levantaram da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Ele já está falando, olha, ele vai ter poder, ele vai ser cruel, ele vai trabalhar isso, mas os santos vão vencer. Então eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, suas unhas de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejavam. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça. Aí o Senhor vai falando tudo. E o 21 ele fala, e eu olhei, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Nós sabemos que um período, né, a igreja, ele vai prevalecer por um período, né? Só que Deus aí vai trazer tudo, né? E vai falar aqui a respeito de o verso 25 fala assim: E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá o santo do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos da lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Está falando o quê? Da segunda metade da tribulação, 3 anos e meio. Imagina você debaixo de todos esses principados, de todas essas potestades que vão trabalhar mente, emoção, pressão, crueldade, violência, tudo ao mesmo tempo. Mas o 26 fala assim, mas o juízo será estabelecido. Eles tirarão seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu será dado ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então nós podemos entender que nós estamos vivendo os últimos momentos, porque nós já vemos aí esse trabalhar na mente, nós já vivemos sobre uma pressão, não, até que no Brasil não é uma pressão física, mas uma pressão ideológica, o trabalhar na mente, nós já vemos o trabalhar nas emoções, nós já vemos as pessoas vivendo aterrorizadas com tantas coisas, né, emocionalmente, psicologicamente doente, nós já vemos, né, tudo isso acontecendo. Mas vai ficar muito pior, porque todos esses principados e potestades vão estar atuando através de uma só pessoa, que é o anticristo, que é o domínio dele. Preste atenção, vou fazer um outro vídeo falando a respeito dos sinais, né, as estações. Jesus ele falou assim, ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos sabem. Claro que Jesus sabe, né? Ele é o Filho de Deus, como Deus ele sabe. Mas ele deixou sinais, ele deixou um roteiro. Ele deixa um roteiro aqui para Daniel. Se você olhar as 70 semanas de Daniel, Deus explica tudinho que ia acontecer para Daniel. Até que como que seria morto, até que fosse tirado o Messias. As 70 semanas de Daniel traz uma explicação muito clara. E a gente pega Mateus 24, a gente vê um roteiro das coisas acontecer. Mas aí nós ficamos, né? Quantas pessoas aí ficam atemorizadas com alguma coisa que acontece, mas a Bíblia já nos deu um roteiro. Nós não sabemos, nós não podemos estabelecer data, não podemos estabelecer dia, não podemos estabelecer hora. Nós podemos dizer, Jesus, o palco já está armado. O palco já está armado. As coisas já estão aí. E nós podemos, né, estar atentos, porque a qualquer momento Jesus volta a buscar a sua igreja. E que Deus, né, te abençoe e que possa cada dia mais acrescentar conhecimento à sua vida em nome de Jesus. Amém?